Imagine-se o inimaginável. Uma criança declarada morta, não uma, mas 3 vezes, volta milagrosamente a abrir os olhos. Quando ele regressa, não é apenas com uma segunda oportunidade na vida, ele transporta uma mensagem tão profunda e surpreendente que parece vir de um lugar para além da nossa existência terrena, um lugar em que todos desejamos acreditar, sonhar, mas raramente ouvimos diretamente descrito. Esta é a história de Landon Fitley, um rapaz que se aventurou no limite da vida e da morte, atravessou o desconhecido e regressou, transformado numa poderosa revelação. Afirma ter visto Jesus, e o que ouviu dele é algo que deve ouvir, especialmente se já questionou a existência de uma vida após a morte ou se perguntou o que acontece quando fechamos os olhos pela última vez. Essa história pode conter as respostas que procura. Prepare-se para embarcar numa viagem que desafia a lógica, supera as dúvidas e vai diretamente ao cerne de um mistério divino. E se realmente existir um lugar para além desta vida, e alguém pudesse voltar atrás para nos falar dele? E se esse alguém fosse uma criança, sem razão para inventar tal história? O testemunho de Landon oferece-nos a oportunidade de explorar profundamente estas questões. Embora alguns possam considerar histórias como a dele como fantasias ou alucinações, a sua clareza e detalhes sugerem o contrário. As suas palavras desafiam-nos a reconsiderar o que pensamos saber sobre a vida e a morte. Tudo começou num domingo aparentemente comum do ano de 1997. A família Fitley, como muitas outras, valorizava o tempo que passavam juntos aos fins de semana. A sua rotina era simples e reconfortante, uma manhã passada na igreja, seguida de uma viagem tranquila para casa para almoçar e relaxar. Mas este domingo em particular estava destinado a ser tudo menos comum. Julie Fitley, uma mãe dedicada, conversou casualmente com o marido, Andy, enquanto conduziam por estradas conhecidas. No banco de trás, o seu filho Landon olhava pela janela, completamente alheio aos acontecimentos que mudariam a sua vida a poucos minutos de distância. Se estas palavras tocaram o seu coração e quer ouvir mais histórias como esta, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Queremos partilhar consigo histórias mais inspiradoras e cheias de esperança, que nos recordem que há muito mais do que aquilo que parece. Junte-se a esta comunidade e ajude a espalhar esta mensagem de fé e amor. O sol brilhava intensamente, lançando um brilho dourado para o interior do carro e criando uma atmosfera de paz e rotina. Julie não tinha como saber que estes seriam os seus últimos momentos com o marido. A serenidade do dia e o conforto dos habituais rituais familiares estavam prestes a ser violentamente interrompidos. De repente, a calma foi quebrada pelo som de uma sirene. Uma ambulância passava a correr por um cruzamento à frente. Os Fitley não tinham hora de reagir. O impacto foi devastador, deixando o carro violentamente descontrolado. O som de metal a partir e vidro a partir encheu o ar enquanto o caos irrompia no meio do seu dia pacífico. Quando o carro finalmente parou, um silêncio ensurdecedor pairou sobre a cena, quebrado apenas pelo barulho das sirenes que se aproximavam à distância. Os primeiros socorros chegaram rapidamente, mas a gravidade do acidente foi imediatamente clara. O veículo da família ficou destruído, quase irreconhecível da colisão. Lá dentro, Andy Fitley sucumbiu aos ferimentos, e a sua vida terminou num instante. Julie ficou presa nos destroços, mas milagrosamente viva, embora gravemente ferida. Enquanto a equipa de resgate trabalhava freneticamente para libertar do metal retorcido, a sua atenção voltou-se para o pequeno corpo sem vida de Landon no banco de trás. Vivemos tempos muito desafiantes, onde as profecias se estão a cumprir, mas muitos desconhecem o que se passa no mundo. É por isso que disponibilizei o meu livro digital Profecias que Transformam, como garantir a sua salvação e preparar-se para a vinda de Cristo para que o possa descarregar agora mesmo no primeiro comentário fixado. Este livro irá ajudá-lo a desvendar os mistérios das profecias bíblicas e a transformar a sua vida, assegurando a sua salvação enquanto aguardamos o regresso de Cristo.
Clique no primeiro comentário fixado, pois temos um número limitado de cópias e será removido em breve. Clique já e adquira a sua cópia digital. Landon não respirava. A sua situação era crítica e os paramédicos levarão-no de urgência para o hospital mais próximo, lutando para o manter vivo. O seu pulso estava fraco, a sua respiração superficial, sinais de que o seu corpo estava a desligar. Apesar dos esforços incansáveis da equipa médica, o impensável aconteceu. Landon foi declarado clinicamente morto. A equipa ultrapassou os limites da sua perícia, tentando de tudo para o reanimar, mas não houve resposta. Parecia que o seu tempo na Terra tinha terminado antes de realmente começar. Entretanto, Julie, ainda a lutar contra os próprios ferimentos, recebeu a notícia devastadora da morte do marido. O peso da sua dor atingiu-a como um golpe físico, mas mesmo com dor, os seus pensamentos foram consumidos por Landon. Ela agarrou-se à tênue esperança de que, de alguma forma, contra todas as probabilidades, ele pudesse sobreviver. Apesar dos avisos do médico para se preparar para o pior, ela recusou-se a abandonar essa esperança. Na sala de operações, a luta de Landon pela vida continuou. O seu coração parou mais 2 vezes e mais 2 vezes os médicos conseguiram trazê-lo de volta. Cada vez que o seu coração parava, era como se estivesse mais próximo do limite de um outro mundo, suspenso entre a vida e a morte, puxado por forças invisíveis. A equipa médica trabalhou incansavelmente, os seus rostos eram um misto de concentração e desespero silencioso, fazendo todo o possível para o manter preso aos vivos. Julie, dominada pelo medo e pela dor, rezou com desespero. As suas orações não eram meras palavras, eram gritos angustiados do fundo da sua alma, implorando a Deus que poupasse a vida do seu filho. Naqueles momentos, ela sentiu a sua fé a ser testada como nunca antes. Já tinha perdido o marido e agora estava prestes a perder o único filho. Ela sussurrou no meio das lágrimas: "Por favor, Deus, não o leves." Ele não. Para os médicos, a situação era crítica e sabiam que o tempo estava ao esgotar-se. As hipóteses de sobrevivência de Landon eram mínimas, e mesmo que conseguisse sobreviver, temiam graves danos cerebrais. Como poderia uma criança sobreviver ao ser declarada morta 3 vezes sem consequências profundas? Prepararam Julie para o aparentemente inevitável. Se Landon acordasse, poderia não ser o mesmo rapaz que ela conheceu. Apesar das terríveis previsões, Julie recusou render-se ao desespero. No fundo do seu coração, ela acreditava que o espírito do seu filho era mais forte do que o seu corpo frágil. Agarrou-se à vaga esperança de que ele regressasse, não como uma mera sombra de si mesmo, mas como o rapaz que sempre amou. Os dias transformaram-se em semanas enquanto Landon permanecia em coma, sem resposta, ligado a máquinas que mantinham o seu corpo em funcionamento. Julie nunca saiu do seu lado, segurando-lhe a mão como se apenas o seu toque o pudesse tirar da beira do abismo. A equipa médica monitorizou-o vigilantemente, as suas expressões refletindo a dura realidade que testemunharam em casos semelhantes. Os doentes em coma enfrentam frequentemente resultados desanimadores, e a condição de Landon oferece poucos motivos para otimismo. No entanto, a sua história era diferente de qualquer outra. Ali ficou imóvel, rodeado pelo bip rítmico das máquinas que enchiam o quarto do hospital com um batimento cardíaco estéril e mecânico, um leve eco de esperança no meio da incerteza. Enquanto o corpo de Landon permaneceu imóvel, a sua consciência estava tudo menos isso. Mais tarde, descreveria a experiência como a elevação do seu espírito, libertando-se das restrições da sua forma física. Deixando para trás a cama do hospital, viu-se num reino indescritível, um lugar de luz e paz tão sereno que parecia entrar num sonho, ainda que mais vívido e real do que qualquer coisa que alguma vez conhecera. Neste lugar, os seus sentidos foram aguçados a níveis inimagináveis. As cores eram mais ricas e radiantes.
Os sons misturavam-se numa harmonia tão perfeita que parecia de outro mundo. Uma paz profunda envolveu-o, acalmando cada fibra do seu ser. Percebeu, com uma certeza inabalável, que tinha atravessado para o céu. Lembrava-se vividamente de caminhos pavimentados com ouro, brilhando com uma luz interior. O próprio ar parecia brilhar, não por causa de um sol visível, mas por um brilho etéreo que infundia calor e amor em tudo. Enquanto se movia por esta paisagem celestial, Landon viu figuras banhadas por uma luz suave e dourada. Não eram estranhos, embora não tenha reconhecido imediatamente todos os seus rostos. Sentiu uma ligação inexplicável com eles. Logo, compreendeu a verdade. Estava rodeado por parentes que faleceram muito antes do seu nascimento. A revelação foi surpreendente, mas pareceu natural, como se ele sempre soubesse da existência deles. Entre estas figuras estavam duas crianças pequenas que o cumprimentaram com sorrisos calorosos e amorosos. Na altura, Landon não os conseguiu identificar, mas a sua presença trouxe-lhe uma imensa sensação de conforto e familiaridade. Muito mais tarde, descobriria quem eram, irmãos que nunca conhecera. Eram os irmãos que morreram antes de ele nascer, perdas de que Julie nunca tinha falado. Landon não tinha forma de saber sobre eles. No entanto, ali estavam eles, abraçando-o com amor puro e incondicional. Então, entre esta reunião de almas radiantes, apareceu uma figura distinta. A luz que emanava dessa pessoa era tão intensa e quente que ofuscava tudo o resto. Landon não precisava de apresentação. Ele soube imediatamente quem era. Foi Jesus. A sua presença foi avassaladora, não de uma forma medrosa, mas com um amor abrangente que levou Landon às lágrimas. Cada medo, cada dor terrena parecia desaparecer sob o olhar de uma compaixão tão pura. Jesus não falou no sentido convencional. Em vez disso, as suas palavras ressoaram diretamente na alma de Landon. A mensagem foi clara e inesquecível: não é a tua hora. Tem uma missão a cumprir. Deve regressar à terra e partilhar esta mensagem. O céu é real. A vida continua. Sentiram-se atraídos pela mensagem poderosa que ele transportava. Alguns vieram em busca de respostas, outros simplesmente na esperança de ouvir sobre a paz que Landon testemunhou. Os meios de comunicação social cedo divulgaram a sua história, e Landon tornou-se um símbolo de esperança e intervenção divina. A sua mensagem, de que o céu é real, de que a vida continua para além da morte e de que cada pessoa tem um propósito divino, ressoou nas pessoas de uma forma que ninguém poderia esperar. À medida que a tensão em seu redor crescia, Landon manteve-se humilde, regressando sempre à verdade central que lhe fora confiada. Nunca perdeu de vista sua missão: partilhar o amor e a paz que experimentou no céu, recordar aos outros o poder da fé e a promessa da vida eterna. Julie, embora ainda lamentar a perda do marido, começou a ver como a história de Landon estava a ajudar outras pessoas a curarem-se. Era como se a sua própria dor, embora ainda crua, estivesse a ser atenuada pelo impacto da recuperação milagrosa do filho. As pessoas encontraram esperança nas suas palavras e as suas vidas mudaram. O coração de Julie começou a amolecer ao ver o efeito cascata do testemunho de Landon. Sentiu um profundo sentimento de gratidão, sabendo que o milagre do regresso do seu filho não era apenas para ela, era um presente destinado a tocar muitas outras pessoas. A meio da sua recuperação, a ligação de Landon com a sua fé só se aprofundou. Passou algum tempo a refletir sobre a sua experiência, sabendo que o que tinha visto no céu era apenas o início da sua viagem. Compreendeu que tinha uma missão, um chamamento que ia para além da sua sobrevivência milagrosa. A cura milagrosa do seu corpo e da sua mente foi apenas a primeira parte do seu propósito divino. À medida que começou a partilhar a sua história de forma mais pública, o impacto foi profundo.
As suas palavras trouxeram conforto aos enlutados, esperança aos de coração partido e um renovado sentido de propósito para muitos. Landon não só regressou da morte, como voltou com uma mensagem que transformaria vidas, uma mensagem que ecoaria através do tempo, lembrando a todos que há mais na vida do que aquilo que vemos neste mundo. Através da sua viagem, a verdade do céu e a promessa da vida eterna tornaram-se reais para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Para Julie, ver o filho tornar-se mais forte, tanto no corpo como no espírito, foi uma experiência agridoce. Embora a perda de Andy nunca tenha sido fácil de suportar, a alegria de ver Landon abraçar o seu propósito trouxe a cura à sua alma. Ela orou pelo regresso do filho e Deus respondeu. Agora, à medida que a viagem de Landon prosseguia, o mesmo acontecia com a cura da sua família, enquanto caminhavam juntos à luz do amor milagroso que os envolvera a todos. Experiências com respostas neurológicas no cérebro sob estresse extremo. Mas Landon, com a sua calma e inabalável certeza, continuou a partilhar o seu testemunho, não com arrogância, mas com um profundo sentimento de paz que transcendia qualquer argumento ou ceticismo. Landon sabia que a viagem que tinha pela frente não seria fácil. Haveria quem duvidasse dele, que descartasse a sua história como uma fantasia ou produto de um trauma. Mas compreendeu que o seu papel não era convencer toda a gente, era partilhar a verdade que lhe tinha sido dada e deixar o resto nas mãos daqueles que quisessem ouvir de coração aberto. Julie também enfrentou as suas próprias dificuldades. Como mãe, o seu instinto protetor nunca desapareceu completamente. Via as perguntas nos olhos das pessoas, o ceticismo que acompanhava a cada aparição pública do filho, e doía-lhe vê-lo sujeito a dúvidas sobre algo tão sagrado para ele. Mas ela testemunhou a transformação em Landon, a paz que se apoderou dele, o sentido de propósito que ele agora carregava, e sabia, no fundo do seu coração, que a experiência dele tinha sido real. À medida que Landon continuava a falar, cada vez mais pessoas começaram a aceitar as suas palavras. O seu testemunho foi como uma ondulação num lago, espalhando-se, tocando vidas de formas que ninguém tinha previsto. As pessoas vinham ter com ele, por vezes chorando, em busca de conforto ou de orientação. Alguns encontraram a paz que ansiavam, outros começaram a refletir sobre as suas próprias vidas e o significado mais profundo por detrás das suas lutas. Para Landon, não se tratava apenas de partilhar o que via, tratava-se de viver o amor e a paz do céu no mundo a que tinha regressado. Tornou-se mais paciente, mais compreensivo e mais compassivo. As suas ações refletiram as lições que aprendeu durante o seu tempo para além do véu, amar incondicionalmente, perdoar sem hesitação e acreditar no poder da esperança. Apesar de tudo, Landon manteve-se o mesmo rapaz gentil e humilde que a sua mãe sempre conhecera. Não procurou fama ou reconhecimento. O seu objetivo nunca foi ser reverenciado, era trazer luz às trevas, lembrar às pessoas que a vida tinha um propósito mais profundo e que, por mais sombrias que as coisas parecessem, havia sempre a promessa de paz e amor eterno. À medida que Landon crescia, crescia também o impacto da sua missão. Inspirou outros não só a acreditar na vida após a morte, mas a viver com maior amor e fé no presente. A sua história tornou-se um catalisador de mudança, aproximando as pessoas de Deus e umas das outras, ajudando-as a ver que, mesmo perante a perda, sempre houve esperança, sempre a possibilidade de cura e sempre a certeza do amor de Deus. Julie observou o filho, com toda a sabedoria e graciosidade de alguém muito para além da sua idade, e percebeu que o caminho que percorreram juntos, repleto de tanta dor e perda, os levou a um lugar de profundo propósito. Landon recebeu uma segunda oportunidade, não só de viver, mas de mudar o mundo. E juntos continuariam a partilhar esta mensagem de esperança, paz e amor, espalhando-a por onde quer que passassem. Partilhou a mensagem de amor, fé e esperança que recebeu, sublinhando sempre que a morte não era o fim e que o céu aguardava aqueles que acreditaram.
As suas palavras carregavam o peso de alguém que realmente testemunhou a paz da vida após a morte e foi obrigado a partilhá-la com outras pessoas. A mensagem de Landon era simples, mas poderosa: viver com fé, amar incondicionalmente e compreender que as lutas deste mundo eram temporárias em comparação com a eternidade da paz que esperava. A sua presença trouxe uma sensação de calma aos que o rodeavam, e pessoas de todas as esferas da vida começaram a fluir a ele, procurando o conforto e as respostas que trazia dentro de si. Julie, ao ver o seu filho crescer neste novo papel, começou a ver a sua própria dor sob uma nova luz. Já tinha lutado para compreender a perda do marido, mas agora, com o testemunho de Landon a ecoar no seu coração, começou a sentir uma sensação de ligação com Andy que antes lhe escapava. Ela sentiu que Andy também estava seguro na paz do céu, tal como Landon tinha descrito. A sua tristeza ainda estava presente, mas já não a definia. Tornou-se parte da sua jornada, um capítulo que ela teve de viver para apreciar plenamente a cura que Landon trouxe às suas vidas. Landon, apesar da sua nova missão e das muitas pessoas que o vieram ouvir falar, manteve-se firme e humilde. Nunca procurou fama ou reconhecimento, apenas procurou partilhar a mensagem que lhe foi confiada. A sua viagem não foi sobre ele, foi sobre algo muito maior. As suas experiências abriram-lhe os olhos para uma verdade que transcendia as limitações deste mundo, e sentiu-se levado a recordá-la aos outros em todas as oportunidades. Ao continuar a falar em igrejas, escolas e reuniões, Landon tocou vidas de uma forma profunda. O seu testemunho do céu, do amor e da paz que o aguardavam, trouxe esperança aos que estavam de coração partido e um renovado sentido de propósito para aqueles que procuravam um sentido. Já não era apenas uma história de sobrevivência, era uma história de redenção, de amor que transcendia a morte e de um propósito divino que ligava a todos, independentemente das circunstâncias. Julie continuou a apoiar o filho, orgulhosa do homem em que ele se estava a tornar. Ela estava presente em todos os eventos, parada em silêncio ao lado dele, com o coração cheio de amor e gratidão. Embora a dor de perder Andy nunca desaparecesse completamente, encontrou uma sensação de paz ao saber que o marido estava em descanso e que Landon estava a cumprir o propósito que lhe foi dado. Com o passar dos anos, a influência de Landon espalhou-se para além daqueles que o ouviram falar pessoalmente. Foram escritos livros sobre a sua jornada e foram feitos documentários, partilhando a sua história com um público global. Ainda assim, Landon permaneceu inalterado pela tensão. Continuou a viver com a mesma humildade, sempre focado na missão que lhe foi dada, partilhar o amor e a paz que experimentou no céu com o maior número de pessoas possível. A sua história foi um farol de esperança para o mundo, lembrando a todos os que a ouviram que havia mais na vida do que aquilo que se podia ver, mais do que as provações e dificuldades desta existência terrena. Landon não voltou apenas à vida, regressara com um propósito divino, uma mensagem que mudaria a vida de inúmeras outras pessoas, oferecendo-lhes a paz e o amor do céu que ele tivera a sorte de testemunhar. A jornada de Landon já não era apenas uma questão de sobrevivência, passou a ser uma questão de partilha das verdades profundas que encontrou. As suas palavras, embora simples, estavam repletas de uma verdade profunda e inegável que ressoava nas pessoas ao nível profundo da alma. Falou de um amor tão puro e incondicional, um amor de Jesus que desafiava a compreensão e comovia aqueles que o ouviam de formas que eram ao mesmo tempo poderosas e curativas. Pessoas de todas as esferas da vida encontraram conforto no seu testemunho, independentemente das suas crenças. Para muitos, Landon tornou-se um testemunho vivo do poder da fé e da natureza transformadora do amor incondicional. À medida que Landon continuou a partilhar a sua história, o seu impacto espalhou-se. Quanto mais falava, mais vidas tocava e mais a sua mensagem de paz, esperança e fé chegava aos corações daqueles que procuravam algo mais. Seja numa igreja cheia, numa reunião comunitária ou num momento tranquilo de reflexão pessoal, as suas palavras ofereceram consolo àqueles que lutavam com a dor e a dúvida.
A transformação de Julie foi igualmente profunda. Ao observar a mensagem do seu filho ao mudar a vida de tantas pessoas, viu-se curada de formas que não esperava. A tristeza de perder o marido ainda fazia parte dela, mas começou a vê-la através de novas lentes. Ela reconheceu que até a sua dor tinha um propósito. Através do testemunho de Landon, Julie compreendeu que a sua dor não era sem sentido, era parte de uma história maior que Landon estava a ajudar a contar, uma história que traria luz e esperança a inúmeras outras pessoas. Landon, por sua vez, continuou a viver com um inabalável sentido de missão. Não procurou fama ou glória, apenas procurou cumprir o propósito que lhe foi dado. Compreendeu que a sua viagem estava longe de terminar e, em todas as oportunidades para falar, partilhou a mensagem que lhe foi confiada, que a morte não é o fim, que há mais na vida do que aquilo que vemos, e que o amor de Jesus era abrangente e eterno. No final, a história de Landon tornou-se mais do que apenas a experiência de um rapaz com a morte, tornou-se uma mensagem de transformação, que ofereceu esperança aos desesperados, uma nova perspectiva sobre a vida e a morte e um poderoso lembrete do amor que todos aguarda. O seu testemunho não mudou apenas o coração das pessoas, desafiou-os a olhar para além do mundo físico e a considerar a realidade espiritual que existe para além da nossa compreensão. À medida que a mensagem se espalhava, mais pessoas começaram a reparar. A história de Landon e da sua recuperação milagrosa começou a inspirar e a influenciar outras pessoas, lembrando-lhes que as dificuldades desta vida eram temporárias e que havia um propósito maior em tudo isto. As palavras de Landon tiveram o poder de transformar não só vidas individuais, mas também comunidades, criando ondas de mudança que vão muito para além dos locais que visitou fisicamente. Julie continuou ao lado do filho, apoiando-o de todas as formas que podia. E à medida que o alcance de Landon crescia, crescia também a sensação de paz dentro dela. Começou a ver o plano maior em ação na sua vida e, através de Landon, encontrou um renovado sentimento de esperança. Juntos, continuaram a partilhar a mensagem que lhes fora confiada, uma mensagem de amor, de fé e da verdade eterna de que a morte não é o fim. Para quem ouviu a história de Landon, a mensagem foi clara: não importa as provações e tribulações que enfrentemos na vida, todos fazemos parte de algo muito maior do que nós próprios. E através da fé, do amor e da esperança, podemos transcender as lutas deste mundo e encontrar a paz, a alegria e a vida eterna.